Estamos aqui no 9º ano e queremos dar as boas-vindas para todos os alunos que estão nos assistindo ou irão assistir em um outro momento. Eu sou a professora Adriana Maria e tenho o privilégio de estar ministrando essa aula de língua portuguesa. Sempre vocês estão tendo esse contato conosco. Professora Camille, professora Viviane, e hoje a aula será ministrada por mim e pela professora Viviane, que logo estará dando um alô para vocês aí no chat. Eu tenho o privilégio de ter comigo Gisela, a nossa intérprete de Libras, e para nós é um privilégio muito grande tê-la conosco, transformando essa aula a cada momento mais acessível, não é? Para todos os alunos da nossa rede. Nossa aula sempre é inclusiva, é para todos. E gostaríamos de convidar aqueles alunos que mudaram de escola ou de rede, não é? Vieram para a nossa rede municipal, a estar acessando a nossa aula pelo aplicativo do Educa Recife. Então, aproxima o seu celular aí do QR Code e faz esse acesso. Nós temos 3 formas. A segunda é pelo YouTube. Você pode assistir as aulas que estão lá, não é, no YouTube. Essa de hoje é a hora que você quiser. Isso é muito bom. É um boom na educação, não é? Então, vocês podem acessar, assistir, rever quantas vezes vocês quiserem. Nós temos também outra oportunidade, que é pela TV. E a TV é um eletrodoméstico, não é? Da tecnologia de casa, e não é só do aluno, é do pai, da mãe, do irmão. E aí contamos com a ajuda, a compreensão de todos que fazem essa família maravilhosa. Sua família é maravilhosa, é excepcional, é a melhor do mundo, tá? Então, em toda família tem problemas, mas a sua é a melhor, tá? Mesmo com os problemas que tem na sua família. Mas estamos aqui para falar de um tema muito bom, que é descrição de si. Continuar, não é, esse tema, encerrando hoje. E vamos lembrar, não é, daquele momento gostoso. Mas antes disso, que falamos das nossas descrições aqui, eu, professora Vivi. Mas antes disso, eu vou passar para ela lhe dar um alô, dizer que está aí com vocês. Tudo bem com vocês? Estavam com saudade da gente? A gente estava. E hoje a gente continua falando um pouquinho sobre a descrição que a gente já começou, né? A aula passada, lembra que a gente pegou um espelho aqui e ficou se descrevendo? Eu e a professora Adriana Maria trocando biscoitos. Sim. Muitos elogios. Então, aí hoje a gente vai recuperar um pouquinho dessa ideia de como a gente enxerga a beleza, de como a gente se enxerga, para poder também transpor isso para a descrição literária, para a descrição de quando a gente precisa escrever algum texto, e a gente usa adjetivos para descrever, a gente usa palavras que caracterizem alguém. Então, a gente vai recuperar todas essas ideias na aula de hoje, tá certo? Então, pessoal, falamos sobre essas belezas que encontramos em nós mesmos, né? As pessoas podem até nos descrever, né, professora Vivi? Só que nós temos que encontrar beleza em nós. E temos, viu? Cada um de nós temos uma beleza, seja ela exterior, interior. E devemos também ver essas belezas no outro, porque muitas vezes o nosso olhar é mais tendencioso para a crítica, não é? Ver o feio e não ver o belo. Mas nós somos sempre convidados a perceber o belo, o que é interessante. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre isso. Então, a incapacidade de perceber beleza em si próprio pode gerar no indivíduo um sentimento de esgotamento emocional, porque ele ou ela não se sente inserido no que todo mundo considera belo. Isso pode afetar a sua saúde emocional, e isso é preciso, não é? É necessário termos uma inteligência emocional. Porque, pessoal, nós estamos lidando em um
momento assim, estamos em um momento que todos estão, de certa forma, não é, lutando emocionalmente para estar bem, diante de tudo que temos vivenciado nesses 2 anos de pandemia. E aí precisamos ter responsabilidade primeiro conosco mesmo, não é? Nos manter bem e ter responsabilidade também com o outro. E muitas vezes não estamos percebendo o belo que existe só no fato de existir e no belo que existe em nós. Então é necessário lutarmos, estarmos o tempo todo com essa responsabilidade, primeiro conosco mesmo. Então você é um adolescente, pode estar convivendo com adultos, com criança e às vezes, não é? Há uma ideia que como adulta eu não gosto muito, né? O adolescente, ele não pensa muito, ele não se preocupa. O adolescente se preocupa sim. O adolescente, ele tem ideias boas sim. E aí é interessante você pensar sobre essa ideia boa, que é se preocupar com você mesmo, perceber aqueles que estão ao seu redor, sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, seu irmãozinho, sua irmãzinha. É muito importante perceber como é que eles estão emocionalmente. Mas você só pode fazer isso depois que você olhar para você mesmo e se cuidar, tá? Então você se cuida e cuida dos outros. Isso é muito importante. Vamos seguindo. Então, aqui diz que a inteligência emocional envolve a capacidade de perceber acuradamente, de avaliar e de expressar emoções, a capacidade de perceber ou gerar sentimentos quando eles facilitam o pensamento, a capacidade de compreender a emoção e o conhecimento emocional e a capacidade de controlar emoções para promover o crescimento emocional e intelectual. E aí nós temos aqui essa autora, não é? Que escreve e defende essa tese, não é? Fundamenta, não é? Essa verdade. Então nós precisamos o tempo todo ter essa capacidade, não é? Esse autocontrole. Nem sempre quando não estamos tão confortável emocionalmente podemos explodir, não é? Ou destruir, não é? Bater, chutar a porta, até podemos ir lá, não é? E expressar aquele momento de fúria, mas isso não pode controlar as nossas vidas, não é? Isso não pode controlar tudo aquilo que temos para fazer, não é? Para vivenciar. E temos que cuidar, nos proteger e cuidar do outro que está próximo também. Vamos seguindo. Então, nesse momento, eu gostaria que vocês, não sei se o chat está funcionando, vocês falassem um pouco, se estão aí no chat, falassem um pouco sobre o seu comportamento emocional. Como é que você amanheceu hoje? Será que você está feliz? Você está triste? Você está assim eufórico, não é? Ou você está muito irado? Então pensa isso, como é que você amanheceu hoje? Né? Gostaria de lembrar que você pode ter acordado não muito bem e não está muito bem no humor. E vocês sabiam que só por causa da nossa alimentação, a alimentação que comemos ontem na janta, pode alterar o nosso humor? Pode dar uma dor de cabeça, uma náusea, um mal-estar, alterar o seu humor completamente. Mas aí você deve fazer o quê? Tentar não vivenciar tudo isso, né? E ter um dia maravilhoso. Isso é uma sugestão, fica a dica. Você pode escolher estar bem, tá? Então vamos seguindo. Vocês sabiam que nossas emoções quando não são administradas, pode alterar completamente o nosso dia, como falei para vocês. E como administrar as nossas emoções? Outra dica para vocês, lembre-se de ser benevolente com você mesmo. E isso é muito importante, porque muitas vezes nós estamos, né,
sendo tão carrascos conosco mesmo, lá dentro do nosso interior, que nós não conseguimos parar e pensar que nós não somos só um momento. E aí, quando cometemos um erro, ou alguém aponta um erro, não é? Diz assim, olha, você errou, você é isso. Xinga, né? E vem os xingamentos externos, né? E os internos. E aí, nesse momento, as emoções, elas alteram. E é importante pensar sobre isso, e refletir, analisar como é que você está. Dizer assim, eu devo ser bom, boa, comigo mesmo, não é? Todo mundo erra e isso aqui que aconteceu não é o fim, não é? E eu posso ser melhor, eu posso melhorar nessa área da minha vida, nisso que eu estou fazendo. Então, isso deve ser uma atitude diária que cada um de nós devemos ter. Estamos nessa vida para aprender e viver da melhor forma. É isso que eu desejo para vocês. Professora Adriana, se a Sim. senhora me permite, e assim, a gente está falando muito de inteligência emocional, né? Parte da inteligência emocional que a gente vai conseguindo, que a gente vai lutando para ter ao longo da vida, parte também do hábito de descrever as suas emoções, de descrever suas atitudes diante de algumas situações, de contar isso para um psicólogo muitas vezes, alguém que consiga com um outro ponto de vista, né, ver coisas e perceber coisas que às vezes a gente deixa passar. Então, descrever não só as suas características físicas, as suas características comportamentais, mas também as emoções que você sentiu em determinada circunstância, pode facilitar muito o desenvolvimento da sua inteligência emocional. Então, a descrição de si, ela é muito mais profunda do que apenas dizer, olha, eu sou morena, tenho 1,60 m, essas coisas. Nem tenho menos. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Ela é muito mais profunda, né? Tem a ver com as emoções também, como a gente lida com a vida. É um tema tão profundo, pessoal, que assim, né? Cabe muito bem entender melhor como profissional, né? Então, devemos sempre estar atento a tudo isso. Então, nós vamos seguindo aqui. Fica a dica aí, não é? Que a professora Viviane colocou para vocês. E fizemos esse trenzinho representando a nossa vida, não é? E aí nós temos num trem, quem dirige, não é? Acerta ali nos trilhos, é o maquinista. E na nossa vida não é diferente. Nós temos que ser o maquinista, aquele que direciona a nossa vida. E temos que assumir o controle. Então, muitas vezes, naquele momento difícil, nós nos colocamos lá, não é, no vagão de trás. E as emoções invadem, não é, toda a nossa mente e perdemos totalmente o controle da nossa vida. Então, nossa vida, nossa mente deve estar organizada dessa forma, não é? Nós no controle, o objetivo, que é aquilo que fazemos, que temos para executar, e no último vagão, as nossas emoções, não é? Elas jamais podem estar no primeiro vagão, elas jamais podem nos direcionar, não é? nas responsabilidades que nós temos, como adultos, como adolescentes, não é? Como filhos, pais, irmãos, amigos, em todas as relações que nós temos no nosso dia a dia. Então, fica aí esse conselho, tá? Lembrando, não é? Nós queremos lembrar que nós estamos sempre precisando, como a professora Viviane falou, dessa ajuda de um profissional de psicologia. Ele pode ajudar a encontrar um equilíbrio entre os nossos desejos e o reconhecimento de como as emoções nos enganam, mas elas também servem de alerta para perceber o que nos machuca. Então, esse profissional é aquela pessoa que nos alerta, que nos leva a entender, não é, as nossas emoções. Então, às vezes, tem algo que aconteceu há muito tempo e que muitas vezes nem sabemos, parece que está lá na caixa preta, não é? No eu desconhecido. E aí ninguém sabe, ninguém vê, nós não percebemos, mas existem atitudes,
né, reações em nós que precisa ser tratada, curada e direcionada por nós mesmos com essa orientação desse profissional que é tão importante. Então, se estamos precisando, por que não acessar, né, procurar esse profissional? Vamos seguindo. Então, além de conhecer, de se conhecer, a descrição também nos serve para descrevermos um lugar, um ambiente. Saber descrever é muito mais útil como recurso literário. Por exemplo, para descrever uma paisagem, não é? Então, aqui nós temos um exemplo. O céu está bem azul, sem nenhuma nuvem. Há pássaros voando sobre o mar e pescadores trabalhando em seus navios. Na areia, muitas pessoas tomando banho de sol, algumas lendo seus livros, outras brincando com crianças. Então, nós temos aqui uma descrição de uma paisagem. Essa foi uma descrição objetiva do céu. Ela se caracteriza por ser uma descrição precisa, sem expressões pessoais do observador. Esse ponto de vista não abre possibilidades de interpretações variáveis. Exemplo, resumos que não permitem comentários pessoais, dicionários, notícias e etc. Então, nós temos aqui, não é, uma descrição de alguém que está percebendo tudo que está à sua volta. A cor do céu, se está cinzento, se está azul, não é? Se tem nuvens, se tem pessoas, o que estão fazendo. Então, aqui nós não nos apropriamos desses recursos, né, como resumo de algo que teve a ajuda do dicionário, de uma notícia, não. É uma descrição do ambiente, de tudo aquilo que envolve aquele lugar. E aí fazemos isso, não é? Quando alguém pergunta, e aí, como está? Dizemos, né, se o local está movimentado, se tem muitas pessoas, se tem poucas pessoas, como estão, não é? Então, isso são resumos de ambientes. Vamos Professora, seguir. se me permite, Claro. exatamente isso, né? A descrição objetiva é aquela descrição que a gente olha para alguma coisa. Por exemplo, a parede que está atrás de mim, ela é azul com listras de madeira. Essa é uma descrição objetiva. Eu não coloco as minhas implicações ou o que eu acho da parede quando eu estou descrevendo alguma coisa. E aí a gente estava falando dos comentários pessoais, das notícias, dos dicionários. Esse tipo de texto são também produções e descrições objetivas. Elas não permitem outras interpretações. É o que é. E aí, como a professora Adriana vai explicar em seguida, temos também as descrições subjetivas, que aí se diferenciam um pouquinho. Isso. Então, seguindo a aula, né, como a professora Camille, não é, explorou bem essa parte subjetiva, nós vimos agora a objetiva. E em seguida, nós estaremos vendo, não é, essa parte subjetiva dentro da descrição. Então, nós temos aqui, não é? O bonito bairro é pequeno e tranquilo. Lá todo mundo vive bem. O que há no bairro se resume em praticamente algumas poucas lojas, uma cafeteria muito boa, uma praça lindíssima e uma ponte muito florida. E aí vocês percebem a mudança, não é? Agora, quando nessa descrição, ele fala que o bairro é pequeno, bonito, mas aí ele fala agora, ele diz que é um bairro tranquilo, né? E vai descrevendo com advérbios de intensidade, e aí já percebemos uma mudança. Já a descrição subjetiva pode ser definida como aquela em que as opiniões, perspectivas e sentimentos do autor interferem explicitamente no processo descritivo. Os adjetivos ajudam muito a entender as opiniões expressas pelo autor ao longo do texto. Por exemplo, ele diz: o bonito bairro é pequeno e tranquilo, mas poderia ter dito: o bairro é pequeno e tranquilo.
Então, vocês percebem que essa alteração, não é? A palavra pequeno e tranquilo, não é? Ele poderia ter dito do outro jeito. E assim, professora, colocando o adjetivo bonito antes Sim. de bairro, né, a gente implica um juízo de valor. Sim. Porque aí o nosso autor não está dizendo, olha, é simplesmente um bairro. É um bairro que eu considero bonito. E aí, quando você coloca as implicações pessoais da pessoa que escreve o texto, essa descrição é subjetiva, tá certo? Certo. Isso aí, Vivi. Vamos seguindo. E agora nós temos, não é? Mais um outro lugar. Falamos de ambiente, falamos de descrição de si mesmo. E agora existe um outro lugar, não é? Que está tão em alta, que é a rede social, onde fazemos ali uma descrição de si mesmo. Então, vamos ver. Nós temos aqui, não é? A organização dos dados da descrição de si. E usamos, né, a professora Viviane. Eu fui a cobaia. Foi a cobaia dessa experimento. aula e fez aqui um perfil. E aí, nesse perfil pode entrar profissão, onde trabalha, cidade, idade, gostos e características físicas. Então, nesse perfil aqui da professora Viviane, tem que ela é uma professora de matemática da EMAD, não é? Mora em Recife, Pernambuco, tem 31 anos, é alegre, enérgica, adora sorvete, canela, gosta de jogar futebol, é alta, olhos escuros e é loira. E aí? Será que dá para acreditar, professora Adriana? Dá para acreditar nessa descrição da rede social Eu da tô achando que não tem nada de verdade aí. Vejam aí. E daquilo que falamos na primeira aula, né, professora Vivi? Então, é isso aí. Vamos seguindo. Então, nas redes sociais, nem tudo é verdade. Por exemplo, na bio de Viviane, o que é mentira? Professora de matemática? Jamais fui. Jamais. Idade? Tá errado. Tá errada. Também. Intolerante à lactose e detesta canela. Joga tênis e não futebol. Então, vocês percebem que nem tudo que está lá é verdadeiro. Então, mas tem as descrições de si mesmo lá também. E agora, não é? Nós vamos pensar no cuidado que devemos ter, não é? Cuidado com o que é fake, não acredite em tudo, o que está nas redes, né? Na rede social. E também não poste tudo sobre você. Fica outra dica aí sobre descrição de si mesmo. O perfil online conta uma história além de descrever um indivíduo. Como vimos anteriormente, a descrição aparece em textos literários também. A história do indivíduo está também naquilo que ele gosta ou faz. E é verdade. Então, nós temos aqui a narrativa, não é? Outra forma, não é? Onde um texto narrativo, ele também descreve algumas coisas, não é? Alguém está narrando um acontecimento, vai descrevendo também. Então, nós temos um aqui. Em uma noite fria de outono, Ana saiu em busca de seu único amor, enquanto a chuva caía. Ele lembrou-se das emoções que a despedida a fez sentir e chorou, assim como o céu. A descrição aqui, né? Era uma noite e fazia frio. Ana andou pelas ruas, chorando em busca de seu amor. Então, nós vemos aqui, não é? Características dessa noite, que não foi uma noite quente, foi fria. A Ana não ficou lá em um local parada, esperando essa pessoa chegar até ela. Ela saiu andando, procurando, não é? Enquanto ela andava e procurava, ela estava cheia de emoções, não é? Ela chorava, não é? De tristeza ou de ansiedade por encontrar o seu amor. Não sei qual era o seu sentimento, né? Mas ela estava em busca de alguém. Ela estava chorando, né? Então a gente Sim, suspeita que seja suspeita. tristeza. Vem uma suspeita aí, né, professora? Então, embora diferentes,
Enquanto gênero textual e composição, a história existe em ambas as versões. Mesmo sendo objetivo, o texto descritivo também encadeia as ações de Ana e mostra de forma direta seus sentimentos, embora não o explora profundamente. Aprendemos muito hoje, não é mesmo? Então, hora da autoavaliação. Vamos lá? O que você sabe sobre a descrição de si? A descrição se preocupa em expor característica de algo ou de alguém? E aí, ficou bem definido isso aí para vocês? Eu acho que dá para responder em casa, hein? Dá, Fazendo dá? um esforçozinho, dá. Então, professora Vivi, vamos para a segunda pergunta aí. Liga. O que você sabe sobre a descrição de si? A descrição não precisa de adjetivos. E aí, diante daquelas... De tudo que a gente falou Tudo aqui, que né? falou, dos exemplos, Dos não é? exemplos. Citados. Eu acho que dá para responder também. Não é? Tem essa classe gramatical aí bastante presente na descrição, no texto descritivo? Ou quando estamos, né, dialogando e falando? O que é que vocês acham? Pensem sobre isso e respondam. Acredito que vocês irão acertar, que vocês são inteligentíssimos. E o último, professora? Sim, vamos lá. Você sabe sobre... O que você sabe sobre a descrição de si? A descrição de si é feita por outras pessoas. Então, e aí? Será? Será? Você mesmo pode descrever. Professora Viviane, nós estamos assim, né, chegando já no final da nossa aula e faça aí suas considerações finais. Gente, eu espero que vocês tenham gostado muito da aula e tenham entendido tudo que a gente queria contrapor. Eu acho que foi uma aula muito, muito interessante, vários pontos de vista sobre a descrição de si. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, é só mandar a mensagem pra gente que a gente responde. Eu me despeço por aqui, um cheiro e até a próxima aula. Então, pessoal, essa aula trouxe vários eixos que podemos pensar, né? Pensar sobre nós mesmos, pensar sobre o outro, pedir ajuda quando for necessário, né? Cuidar para não deixar que as emoções ocupem o primeiro vagão da sua vida. Então, fica aí a dica, né, professora? Se cuidem, cuidem daqueles que estão próximos de vocês. É maravilhoso estarmos com vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal!